Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Você já se questionou se numa prova deve seguir um ritmo constante ao longo de toda a prova ou se deve fazer um ritmo variável que vá alterando o ritmo em função de como a prova está a evoluir? Hoje vamos falar sobre este tema e vamos ver quais é que são as vantagens e as desvantagens de cada uma das estratégias. O que é ritmo constante? Ritmo constante é nós fazermos o aquecimento inicial antes da prova e depois definimos um ritmo como objetivo para a prova e desde a partida até ao final vamos sempre manter o mesmo ritmo. Isso é fazer uma prova num ritmo constante. O ritmo variável é nós fazermos a prova com alterações de ritmo, muitas vezes por estratégia, porque pode ser estratégico nós haver alguns períodos em que aumentamos o ritmo, outros em que baixamos, ou então por necessidade, porque estamos mais cansados ou menos cansados. Portanto, temos estas duas estratégias, ritmo constante ao longo de toda a prova ou ritmo variável ao longo da prova. Vamos agora ver quais é que são as grandes vantagens e desvantagens de cada uma das estratégias e no final vamos tentar explicar quais é que são as estratégias mais adequadas para cada tipo de corredor. Começando com o ritmo constante, aquele ritmo em que nós vamos desde o início até ao fim da prova sempre mais ou menos ao mesmo ritmo, as grandes vantagens são uma poupança de energia. Nós, cada vez que aceleramos ou desaceleramos, nós estamos a provocar um novo estímulo no corpo que vai obrigar a que se gaste energia para o corpo voltar a entrar em equilíbrio. Outra das grandes vantagens é uma maior previsibilidade do tempo que nós vamos demorar para terminar a prova. Porque se nós vamos a um ritmo constante, é muito mais fácil nós prevermos que vamos terminar os 5 km ou os 10 km num determinado tempo. A terceira grande vantagem é um menor desgaste mental, porque nós, ao irmos sempre com um ritmo mais ou menos constante, vamos sempre em velocidade de cruzeiro e, portanto, não temos que estar preocupados em saber quando é que vamos acelerar, quando é que vamos desacelerar. Em termos mentais, nós vamos mais descansados porque vamos àquele ritmo que nós nos sentimos confortáveis e, portanto, não temos que nos preocupar muito com estratégias e com esse tipo de pensamentos. Mas esta estratégia, apesar de ter muitas vantagens, também tem algumas desvantagens. A primeira é a falta de flexibilidade. Nós, ao tentarmos correr sempre ao mesmo ritmo, vamos ficar muito presos àquele ritmo e, portanto, depois temos dificuldade em adaptarmos o ritmo às condições da prova e como nós nos estamos a sentir. Estamos mais cansados, estamos menos cansados, como estamos muito focados naquele ritmo, depois temos pouca flexibilidade para conseguirmos ajustar o ritmo que nós devemos fazer ao longo da prova. Além disso, e isto é uma grande desvantagem, é não aproveitar as vantagens e desvantagens de alguns trechos do percurso, porque se nós estamos numa subida e vamos manter o ritmo, então vamos cansar-nos muito mais e depois quando temos a descida, se mantivermos o ritmo, acabamos por não aproveitar aquela descida para ganharmos um pouco de velocidade. E isso é uma das formas também de nós analisarmos quais é que são as vantagens e desvantagens de uma determinada prova para sabermos exatamente qual é a estratégia que devemos seguir, porque o mesmo corredor pode numa prova usar uma estratégia de ritmo constante e noutra prova pode usar uma estratégia completamente diferente. E, portanto, esta desvantagem de nós não aproveitarmos o percurso e as condições do percurso, também as próprias condições da prova, não só do percurso, mas também se está muito calor, se está muito vento. Imaginemos que estamos numa zona em que está muito vento contra, então temos se calhar abrandar um pouco o ritmo para não nos desgastarmos tanto. Depois, quando, por exemplo, podemos estar a fazer o retorno, depois voltar pelo mesmo caminho, aí já vamos ter o vento a favor e, portanto, aí já podemos adaptar o ritmo e aumentar um pouco a velocidade e, portanto, se nós tivermos aquele ritmo constante, depois não aproveitamos
e não nos adaptamos às condições, quer do percurso, com subidas, quer descidas, quer as condições da própria prova, do calor, do vento, chuva, qualquer coisa com que nós nos deparemos ao longo da prova. E, portanto, vimos já as vantagens e desvantagens do ritmo constante. Agora vamos passar para o ritmo mais variável, aquele ritmo em que nós vamos alterando o ritmo ao longo da prova. Uma das maiores vantagens é nós aproveitarmos ao máximo todas as vantagens de nós, quando nos estamos a sentir bem, podermos acelerar, e quando nos estamos a sentir um pouco mais cansados, termos que desacelerar, porque se nós vamos sempre ao mesmo ritmo, depois temos alguma dificuldade em nos adaptarmos às condições como nós nos estamos a sentir. E daquilo que nós vimos que era uma das desvantagens do ritmo constante, que era nós não aproveitarmos as condições da prova e do próprio percurso, o ritmo variável tem, por outro lado, essa vantagem, né? Porque nós, se nós estamos numa subida, então abrandamos um pouco o ritmo para não desgastarmos tanto. Depois, se temos a descida, então podemos aproveitar essa descida para conseguir ganhar velocidade, da mesma forma que se tiver vento, se tiver chuva, nós também podemos adaptar, e esta é uma das grandes vantagens deste ritmo variável. Existem muitas provas em que nós não vamos para fazer um determinado tempo específico, vamos para ter uma posição específica durante a prova. Queremos ganhar a prova, queremos fazer pódio, queremos fazer o que quer que seja, então nós vamos a ver os adversários, a sabermos onde é que eles estão. E, portanto, uma das grandes vantagens de termos o ritmo flexível é nos adaptarmos também às estratégias que os adversários vão tendo, porque se o adversário faz uma estratégia ao longo da prova de acelerar para nos tentar quebrar e tentar ganhar vantagem, se nós formos a um ritmo constante, pois não vamos atrás desse corredor. E, portanto, é uma das grandes vantagens nós podermos também não só reagirmos às estratégias dos corredores adversários, da mesma forma que nós próprios também definirmos estratégias para tentar quebrar o adversário, tentar cansá-lo, e isso não se consegue se nós formos a um ritmo constante, porque depois fomos muito previsíveis. Mas também existem desvantagens, e uma delas e é a principal, é o maior gasto de energia, porque nós estamos constantemente a subir e a descer a velocidade, e portanto estamos constantemente a necessitar que o corpo se vá adaptando, porque o corpo, estando numa velocidade de cruzeiro, gasta pouca energia porque está em equilíbrio. Quando nós aceleramos, a pulsação vai subir muito, e depois, passado um tempo, é que nós vamos conseguir estabilizar a pulsação. E esse estabilizar a pulsação exige ao corpo o gasto de energia para se adaptar às novas condições e ao novo ritmo. E, portanto, esta é uma das grandes desvantagens, e é por isso mesmo que os grandes maratonistas tentam fazer um ritmo muito constante, que é para gastarem o menos de energia possível. Esta estratégia vai dificultar imenso quando nós tentamos prever em quanto tempo nós vamos terminar a prova, porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, porque vai depender de muitas situações, vai depender dos adversários, vai depender do percurso, vai depender de muita coisa, e o ritmo vai se adaptando em função dessas condicionantes e dessas condições que vão aparecendo, e portanto pode ser difícil depois nós prevermos qual é o tempo final para terminarmos a prova. E além disso, vai exigir alguma experiência por parte dos corredores, porque se nós aceleramos muito numa determinada parte da prova, depois corremos o risco de gastar toda a energia e depois quebrarmos e depois já não conseguirmos voltar a correr a um ritmo razoável. Portanto, nós necessitamos conhecer muito bem os nossos limites, porque só assim nós vamos conseguir adaptar esta estratégia ou adotar esta estratégia, porque senão vamos ter muita dificuldade. E depois é necessário também fazermos algum tipo de planejamento, nós sabermos como é que é a prova, sabermos que
há um determinado altura da prova em que nós vamos acelerar porque vem até uma subida, mas depois também necessitamos de saber que no final da prova vai haver uma subida muito grande e, portanto, nós vamos ter que guardar alguma energia para essa prova, para esse final da prova e, portanto, nós necessitamos de algum planejamento e também de alguma estratégia para nós conseguirmos adaptar esta forma de correr que é muito complicada de seguir. Agora, sabendo quais é que são as vantagens e desvantagens de cada uma das estratégias, quando é que nós devemos aplicar uma e quando é que devemos aplicar outra? Isto vai depender muito, por exemplo, da prova em que nós estamos a participar. Se é uma prova que tem muitas subidas, tem muitas descidas, tem condições atmosféricas assim um pouco mais agrestes, como vento, calor, coisas assim do género, aí faz sentido nós adaptarmos a velocidade e o ritmo em função de como está a prova a decorrer. Portanto, isso é muito importante nós adaptarmos isso, né? Porque se nós estamos numa prova que tem uma subida de 1 km ou 2 km e se nós queremos manter o ritmo, vai ser complicado, né? Porque estamos a fazer um esforço muito grande. Da mesma forma, depois quando estamos a descer, então vamos compensar aquele tempo que nós perdemos na descida e, portanto, as condições da prova pode ser muito uma das condicionantes que nos vai definir qual é que é a estratégia que nós vamos seguir. Por outro lado, se nós somos corredores iniciantes, temos ainda dificuldade em perceber qual é que é o ritmo, se estamos a acelerar muito, se estamos a acelerar pouco, então aí faz sentido nós usarmos uma estratégia de ritmo constante. Tentarmos ir sempre mais ou menos ao mesmo ritmo, porque como somos ainda iniciantes, ainda não temos grande capacidade de perceber se estamos a exagerar, se não estamos, e portanto o melhor é mesmo termos cuidado com isso. Agora, se somos corredores já experientes, aí faz sentido nós termos algum tipo de estratégia de alterar o ritmo ao longo da prova. E aliás, se formos corredores que pretendemos fazer pódios, pretendemos atingir uma determinada classificação ao longo da prova, nós não podemos ficar presos a um determinado ritmo. Agora, e também é importante nós não exagerarmos, porque depois corremos sempre o risco de depois não conseguir chegar ao final. E portanto era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Há aqui muitas nuances aqui nas estratégias. É importante vocês testarem ao longo da vossa preparação para as provas e até estudarem os próprios percursos para tentar perceber qual é que é a estratégia que melhor se adequa a essa prova. E portanto treinem e durante o treino façam alguns tipos de treinos em que adaptam o ritmo, outros em que tentam perceber qual é que é o vosso ritmo que vocês conseguem suportar durante muito tempo sem se cansar muito e portanto é muito importante vocês terem este tipo de conhecimento porque senão depois vão ter muitas dificuldades. Bem, agora subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Então vá, até à próxima e bons treinos.